Meu querido teleinternauta, está no ar o programa Direito.com pelo canal da UpTV. Você sabe o que é licitação? Você já participou de uma licitação? Sempre veiculam pelos meios de comunicação a licitação fraudulenta, mas o que é licitação? Para que serve a licitação? Essa pergunta e outras perguntas que se você tiver, é aqui que você vai ter as respostas, porque o nosso programa hoje está imperdível, como sempre, contando com a participação de você, o nosso teleinternauta, todas as segundas-feiras, às 21 horas. O nosso programa, você pode participar, entre no nosso site, uptv.com.br, mande a sua pergunta, participe do nosso programa. Hoje, o programa tem uma convidada especial, a doutora Elaine Félix, que vai falar para a gente sobre a licitação e todo o seu processo licitatório, o que é edital, como funciona. E se você teve alguma aula sobre isso, tem dúvidas sobre esse tema, mande a sua pergunta, a hora é agora. Programa Direito.com no canal da UpTV. Você pode acessar o nosso programa através do YouTube, no YouTube que é o programa Direito.com, através do Facebook, facebook.com/direito.com, ou mandando a sua pergunta para o nosso canal uptv.com.br, entre no link, participe, mande a sua pergunta, mande o seu e-mail e aqui você participa ao vivo. Isso é inédito, a única TV web em que você participa, que você é importante aqui para o nosso programa. Interatividade e informação é aqui no programa Direito.com. E nós contamos hoje com a participação da doutora Elaine Félix. Félix. Ela é uma sumidade no assunto de licitação. O currículo dela é extenso. Advogada, mestre em Direito Ambiental, pós-graduação em Direito Constitucional, pela Escola Superior de Direito Constitucional e pós-graduação em Violência Doméstica pela USP, presta assessoria jurídica para empresas participarem de licitações, analisando o edital, verificando a documentação, participando das sessões de licitação, impugnando, apresentando recurso e outras peças necessárias para o processo licitatório. E para a administração pública faz projetos de lei. Olha que importante a participação dela aqui no nosso programa. Ajuda na elaboração de lei, do decreto, do edital e com as impugnações e recursos. Se você tiver alguma ideia, alguma coisa interessante sobre licitação, a hora é agora. Mande a sua pergunta, mande a sua sugestão, que a pessoa que faz a lei está aqui do seu lado, aqui fazendo o programa Direito.com conosco. Então participe, doutora Eliana Félix estará aqui conosco nesses próximos minutos, você não pode deixar de participar. Antes de falar com a doutora Eliana, eu gostaria de apresentar, de falar dos nossos parceiros que estão sempre nos apoiando, que é o Bramante Processo Previdenciário, que há mais de 30 anos sempre aprimorando sua eficácia e sua solidez junto aos seus clientes. A UpVision Salão e Spa, que nós temos uma parceria, ele está sempre mudando, trabalhando aí com o meu look, o meu visual. A Fera Brasil, especializada em oferecer soluções e impressões de tecnologia, que também participa de licitações. A UpTV, que é a primeira emissora web da TV da região do ABC, com estúdio próprio, sistema digital, com mais de 30 programas semanais, aumentando aí. Próximo mês, chegamos aí no final do ano, se Deus quiser, a uns 40 programas semanais, mais de 60 mil acessos nacionais e internacionais, porque a internet é isso, não tem fronteira. E aqui você pode acessar de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, em qualquer lugar que você estiver. O programa Direito.com dá o boa noite à doutora Eliane Félix, eu não vou acertar nunca, Eliana, desculpa. A doutora Eliana Félix, boa noite, um prazer recebê-la aqui no nosso programa. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra ter uma pessoa com tantos cargos, tantas qualidades aqui no nosso programa. Doutora Eliana, não vou acertar. Fala pra gente, nosso público, o que seria licitação? Licitação é engraçado, né? As pessoas pensam em licitação como uma forma dos políticos, dos governantes, arrumarem um jeito de ganhar dinheiro. Fácil. Mas não é verdade. Licitação é a forma como a administração pública tem para contratar serviços ou produtos
de particulares. E a licitação é um instituto tão interessante, mas tão interessante que não só a administração pública, então não só os governos, não só governo federal, estadual e municipal, e outros órgãos da administração pública, então autarquias, instituições, fundações, nada disso. Também outros órgãos, agora, empresas privadas, estão utilizando o procedimento licitatório para contratar também serviços e produtos. Comprar produtos e contratar serviços. Então, porque isso não é só uma exclusividade da administração pública. As grandes empresas, exatamente, as grandes empresas estão utilizando a licitação. E por quê? Porque é um instituto muito bom. Então, não é verdade que licitação só serve para político corrupto ganhar dinheiro. Não é verdade. Porque é o que passa nos meios de comunicação, né? A gente fala assim, fraude na licitação, fraude na licitação. Mas quando ganha uma licitação legal, vamos dizer assim, dentro de todos os parâmetros, ninguém veicula, né? Acontece o seguinte, cada órgão público tem lá o seu departamento de licitações. E o departamento de licitações, ele é formado por 4, 5 servidores públicos. E esses 4, 5 servidores públicos, eles têm que comprar para o órgão inteirinho. Então, comprar, montar o edital, fazer tudo. E ninguém sabe tudo sobre todas as coisas. Entendi. Então, muitas vezes os pedidos vêm assim, eu quero 800 quilos de café. Peraí, 800 quilos de café, mas você quer esses 800 quilos de café? Quantos quilos por mês? Essa quantidade vai ser entregue em alguns lugares ou vai ser entregue num lugar específico? Que tipo de café você quer? Então, estou te dando um exemplo muito simples. Então, na verdade, para que nosso teleinternauta possa entender, uma administração pública não pode comprar nada, não pode sair dinheiro da administração pública para comprar nada sem antes fazer uma licitação, que seria como se fosse uma pesquisa de preço Na verdade, de várias empresas, é isso? Mais ou menos. Mas existe também as exceções. Então, existe sim a dispensa de licitação e existe a inexigibilidade de licitação. Então, a inexigibilidade é quando não tem, só tem um fornecedor ou produtor exclusivo. Então, só tem aquele. Então, não só tem nenhum outro que forneça aquilo. Então, e não precisa de licitação nesse caso? Não precisa de licitação, no entanto, você tem que provar que você... ela é a única. Não, ela tem que provar que ela é a única. Entendi. Não é a administração pública, é a empresa. A empresa que está falando, olha, eu sou a única produtora, ou eu sou a única fornecedora desse produto. Tipo de produto. Exatamente. Então, ela é que tem que provar, ela é que tem que demonstrar, trazendo todos os certificados, toda a documentação, demonstrando que ela é a única. Mas então, a administração comunica a essa empresa... na verdade, que ela tem interesse em adquirir aqueles produtos que é de fabricação exclusiva dela. Sim. E aí a empresa é que tem que provar para a administração que ela é a única no mercado que produz aquele tipo de produto, para que ela possa participar. Mas existe também a dispensa de licitação. A dispensa de licitação, existem vários casos de dispensa de licitação. Eu vou citar só 2. Então, não é porque tem esse nome, dispensa de licitação, que dispensa o processo licitatório. Então, é assim, existe um processo mesmo para a inexigibilidade também. E o processo é um processo, assim, bem rígido. Então, além de apresentar todas essas certidões... Também existe um edital ou não? Não existe edital. Mas existe as exigências. E existe também exigências legais de publicação. Então, você tem um prazo para publicar. E publicar não é só em qualquer jornalzinho, não. Tem que ser no Diário Oficial, ou do município, ou do estado, ou da União. Então, de onde você está... Tem que ser público, é um ato público. Exatamente, tem que haver publicidade. Exatamente. E a dispensa de licitação é a mesma coisa, tem que ter processo. Tudo dentro da administração pública tem que ter processo. Só sai dinheiro da administração pública com processo. Então, não adianta chegar lá com uma folhinha falando assim, eu vendi para vocês um notebook. Peraí, não. Então, qual é o número do processo? Qual é o número do empenho? Qual é o número... Sem existe isso... um procedimento administrativo que deve ser seguido para essa dispensa de licitação. Exatamente. Então, mesmo na dispensa... Para justificar a saída do dinheiro para aquilo. Exatamente. Né? Então, mesmo na dispensa, então, existe um pedido. Então, alguém fez um pedido. Fez um pedido de um notebook. Então, um notebook com essas qualificações. Olha, eu quero um notebook que tenha tela de não sei quanto, que tenha não sei quantos
Tá, eu coloco as especificações da Todas. HD, aquelas... Tudo. memória, Tá, muito bem. O que o departamento de compras, que são aqueles servidores públicos, fazem? Eles mandam cotações, pedidos de preços para algumas empresas que elas sabem que são fabricantes de notebooks. Sim. E essas empresas mandam os preços. Então, o menor valor, eles compram dessa empresa. No entanto, essa empresa ainda tem que trazer, não é só trazer o produto, ela tem que trazer, além do produto, 2 certidões no mínimo. Entendi, para Então, comprovar que ela está negativada. Que ela não tem problema. Exatamente, para comprovar que ela pode fornecer para a administração pública. Entendi. Porque as empresas que estão penalizadas, que elas sofreram restrição ao direito de participar da licitação, elas não podem mais fornecer para a administração pública durante um período. Tá. Sem falar que também elas têm que estar com as certidões de INSS e Fundo de Garantia em ordem. Em ordem. Senão ela não consegue participar da licitação. Da dispensa. Da dispensa da licitação. Isso daí é dispensa. A licitação é muito mais complexa. rigorosa ainda. Porque daí vem o edital. Uhum. Mas daí Aí, e o que seria esse edital? O edital, Como que funciona isso? Quem faz esse edital? Sabe aqueles servidores, aqueles coitadinhos, aqueles servidores do órgão público? Pois é, aqueles que têm que saber tudo sobre todas as coisas? Sim. Então, muito bem. O que você quer comprar? Ou comprar, ou uma prestação de serviços. Um carimbo. Quer comprar Só 1000 isso? carimbos. Tá, 1000 carimbos. Muito bem. Então, o departamento faz o pedido. Então, faz o pedido e justifica. Não adianta você fazer... 1000 carimbos para o setor tal, com essa especificação, é isso? Mas e não é só isso. Com essa especificação, porque será utilizado por 1000 funcionários num determinado evento. Porque não adianta você só falar que, eu quero 1000 carimbos azuis. Não. Peraí, você tem que justificar. Então, o seu departamento tem que falar, olha, eu quero 1000 carimbos sim, mas olha, os 1000 carimbos são para este evento, para esta finalidade. Então, não vai abrir um processo administrativo licitatório se não tiver esse comecinho aí. Então, tem que ter, primeiro, a justificativa. Tá, então o servidor faz esse pedido para o superior dele. E aí o superior dele é que faz o processo... O superior dele verifica que realmente necessita... Aprova a necessidade. E manda para o departamento de compras. O departamento de compras e licitações, ele é responsável por verificar, olha, 1000 carimbos quanto custa? Então, existem as modalidades licitatórias. As modalidades licitatórias, elas variam de acordo com o preço. Então, é assim, dispensa de licitação e existem também as modalidades licitatórias que variam para serviços e para fornecimentos. Então, produtos e obras e serviços de engenharia. Então, o valor para obras e serviços de engenharia é muito maior do que um fornecimento comum. Não sei se você está a par, mas os estádios que estão sendo construídos para a Copa do Mundo, que só se fala nisso. Parceria público-privada. Houve licitação para as construtoras fazerem aquela construção ou não? Houve sim. Então é assim, olha, existem agora novas modalidades também de licitação. São milionárias, né? São. Mas é assim, vocês não pensem que é nada assim que favorece ou a administração pública ou... Não, gente. Muitas vezes, olha, esse particular vai ter que bancar muito, mas muito, para depois de alguns anos ele ter retorno do dinheiro que ele investiu. E ele investe muito. Então, mas eu queria terminar de falar sobre o edital. O edital são todas as regras que a administração pública impõe, dizendo o seguinte, olha, para comprar, para que você forneça, você particular, para fornecer para mim, você tem que seguir essas regras aqui. Como se fosse um regulamento. Exatamente. É que nem a gente jogar bola. Se nós dois formos jogar bola, a gente sabe que se algumas regras, né? Existem todas as regras. Então, se a bola entrar no seu gol, eu fiz gol. Mas está lá.
E tem outra coisa, no meio do jogo, eu não posso pegar a bola e falar assim, não gosto mais de você, não quero mais brincar. Então, as regras servem tanto para a administração pública que fez... particular que está participando. Exatamente, exatamente. Porque a licitação não é um procedimento gratuito, não é uma coisa assim simples, nada disso. Não! Segue uma determinada padronização. Mas é caro. Então, é caro para a administração pública, porque aquele servidor podia estar fazendo outra coisa. E é caro para o particular, porque o particular tem que disponibilizar funcionário para conseguir as certidões, para conseguir projetos, orçamentos, verificar se vale a pena ou não. O Diário Oficial, porque os editais saem no Diário Oficial, Sim. O Diário Oficial quase que praticamente. Na verdade, não, porque assim, existem algumas empresas especializadas que elas direcionam. Então, por exemplo, se você é prestadora de serviços de... de carimbo, Você gosta de carimbo, né? me veio a cabeça, carimbo. De carimbo ou de... Material escolar. Material escolar. Se você é fornecedor de material escolar, então você tem uma empresa que fornece, tem uma loja. Não precisa ser uma empresa, você tem uma loja que fornece material escolar. Então, e você pede, você contrata uma empresa e essa empresa te manda todos os dias todas as licitações que saíram de material escolar, ou de lápis, ou de caderno, de borracha, as coisas que você vende na sua empresa. Agora, daí você vai lá, faz o download do edital, verifica se você tem condições de atender o que a administração pública está pedindo. Se você acha interessante, e mais, se você acha que aquela administração pública tem condições de lhe pagar, daí você participa da licitação. Mais importante ainda. Você despender um dinheiro, fazer todo um investimento para participar de uma licitação. Ganhar a licitação. Ganhar a licitação, que já é uma situação bastante difícil hoje em dia, né? Ainda mais com o pregão. Participando. Sim. E o pregão, que a doutora já vai falar pra gente. E aí depois você não consegue receber o dinheiro da administração, fica bastante complicada para a empresa que está participando, que participou e que ganhou a licitação. Mas eu quero fazer um parênteses. Às vezes, e frequentemente, não é assim. A administração pública, ela não deixa de te pagar porque ela não gosta de cor-de-rosa. Sim, ou... tem todo o procedimento, né? Para chegar até o pagamento. Exatamente. E às vezes, cai justamente nessa época de transição entre governos. Então, quando cai na época de transição entre governos, é pior ainda. Porque às vezes, o governante que saiu, o prefeito, o governador... O partido, então, piorou. Às vezes... Eu não quero fazer, o outro fez comigo, o problema não é meu, e aí vai eu jogando... Mas isso não é a regra. Isso é exceção. Isso é exceção. Então, é assim, olha... Falar mal de funcionário público perto de mim, olha, vai ser difícil, porque eu trabalhei na administração pública há 15 anos, trabalhei no departamento de licitações e contratos, e sei o quanto a gente trabalha. Trabalha muito, e olha... Para fazer um bom trabalho, né? Exatamente. Hoje de manhã, 9 horas da manhã, eu estava em Presidente Prudente. Então, participei de uma licitação, uma pregoeira, aliás, mando um abraço para ela, a mulher é um dínamo. A mulher é um dínamo. Ela fez o edital, ela era pregoeira oficial, porque para você ser pregoeiro você tem que fazer o curso. Ela era pregoeira oficial, ela analisava os recursos e ela estava sozinha, fazendo todo o procedimento. Mas a mulher é um espetáculo. Então, olha, eu fiquei encantada com essa moça. Nós temos aí um vídeo bastante interessante que a gente vai colocar para vocês, falando um pouquinho sobre a licitação. When you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long.
Tá, mas antes eu queria falar uma coisa interessante. Está sendo muito legal essa história de programa ao vivo, porque assim, a gente erra e tudo bem. Não tem problema, a gente continua rodando, não tem problema. Não tem essa de, não, vamos reprisar, vamos cortar e... Não, muito legal, gostei muito. Desculpa, você perguntou sobre o pregão. Pregão, gente, nova não é. Então, é assim, olha, o pregão ele foi instituído em 2002. Mas é muito legal, porque às vezes a administração pública, ela faz a pesquisa de preços, que é normal, é obrigatório, faz a pesquisa de preços, lança o edital, lançar o edital é dar publicidade, então todo edital tem que ser publicado. Publica o edital e publica com um valor X, falando, olha, eu vou contratar esse serviço ou eu vou comprar esses produtos pelo valor máximo de tanto. Então, os licitantes que vão participar da licitação, eles já sabem que o valor máximo é esse. Então, eles vão apresentar, primeiro... E no pregão, mudam-se as fases. Então, primeiro é a fase... Porque nas licitações comuns, são duas fases. 2 ou 3 fases, depende. Tem habilitação, que é a apresentação dos documentos. Às vezes... Tem proposta técnica, a maioria das licitações não tem, e proposta comercial. No pregão, não. E mais, numa licitação comum... Ele é mais informal? Não, ele é melhor. Ele é melhor, tanto que a maioria da administração pública tem usado mais o pregão do que qualquer outra modalidade licitatória. Porque assim... Então, o pregão, para eu entender, ele é uma espécie de... É uma modalidade. Uma modalidade Isso, de licitação. Isso mesmo. Só que é uma modalidade mais... ela é melhor. Ela é mais simplificada, sem deixar de exigir tudo que a lei pede. Tudo. Então, continua tendo edital, continua tendo regulamento, tudo direitinho. Tudo. Só que o processo Todas licitatório é um pouco mais fácil, mais rápido, ser trabalhado mais rápido, menos burocrático. Exatamente, porque assim, no pregão, primeiro, você analisa a proposta comercial de cara. Tá. Então, tem 4, 5 participantes. Então, olha só, tem 5 participantes. 5 participantes e a proposta máxima é R$50 mil. Já está no edital. Tá. Então, quem apresentou o menor preço, o primeiro colocado... Eles apresentam todos na mesma hora. Todos na mesma hora. São em envelopes fechados. Tá? Então, todo mundo apresenta lá com seus envelopinhos, envelope proposta comercial, envelope documentação, fechadinho, lacradinho, bonitinho. Apresentam no horário. Então, se você chegar atrasado, você não participa da licitação. Já perdeu. Já perdeu. Então, tá. Daí tem o credenciamento e tem uma documentação que você tem que dizer o seguinte, olha, esse documento é muito importante. Então, credencia a pessoa para participar da licitação e um documento dizendo o seguinte, olha, eu vi o edital, eu li o edital, eu tomei ciência do edital e eu vou cumprir com tudo que está no edital. Ele tem que assinar... E tem que entregar antes de abrir a proposta comercial. Entendi. Isso é muito importante. Por quê? Porque o pregão ele tem penalidades muito mais rigorosas do que as demais modalidades de licitação. Porque assim, você só abre a documentação de quem ganhou a licitação. Entendi. As outras não. Como é o inverso, você primeiro abre a documentação, por exemplo, tem 5 empresas. Você analisa a documentação das 5 empresas. E a documentação não é assim, 4 ou 5 papéis. Não. É uma documentação enorme, calhamaço. Exatamente. Então, que dá um trabalho enorme. Dá um trabalho enorme. Então, o normal de uma licitação é você analisar a documentação e aqueles que estiverem com a documentação em ordem, então você abre o envelope. No pregão, primeiro abre a proposta comercial e sendo viável, aí... Não. Vamos lá, eu já vou... Não. Primeiro abre a proposta comercial e olha só, lembra que no edital que a gente estabeleceu, o valor máximo era R$50 mil? Então, o primeiro colocado, ele estabeleceu R$40 mil. Tá. Então, olha só, isso está na lei. A lei estabelece que eu, administração pública, posso colocar até mais 2 licitantes que tenham um preço até 10% acima do primeiro colocado. Então,
era 40 mil, né? Tá. Então, até 44 mil Eu ainda tenho condições de participar. de participar. Agora, tem cinco Passou, participantes. aham. Então, eu apresentei... Um de 48, por exemplo. Eu não vou participar. Já não participa. Eu nem participo. Eu não vou participar da oferta de lances. Tá. Porque assim, agora vou me deixar de lado, não sou mais da administração pública, eu sou um participante. Então, você está em primeiro lugar com 40 mil. O o outro Zé, B tá com 44. não, ele está com 42 Tá. e eu estou com 44. Então, o pregoeiro, o que está com 48, tchau. Já era. O que está com 49, tchau. Uhum. Não vai participar. Ele não participa da etapa de lances. Tá. Então, os Ele lances... já é eliminado nessa fase. Já, e não tem choro. Tá. Isso porque tá no regulamento, não tem como você mudar isso Não, nessa hora. Isso já é muito simples. É prático isso já. É o que acontece no dia a dia. Exatamente. Daí, o que o pregoeiro faz? Ele pergunta primeiro pro terceiro colocado, que sou eu, que já tenho os 10%. Então, o meu preço é 44. Daí ele pergunta para mim, o próprio edital estabelece qual é o preço mínimo que você pode ir abaixando. Então, o pregoeiro pergunta, olha, a proposta mínima é 40 mil reais. Então, ele pode abaixar de R$1 em R$1. Então, ele pergunta assim para você, olha, Eliana, você aceita, vai falar o nome da minha empresa, lógico, né? Você vai dar um lanche de R$ 39.999? Daí eu posso falar que sim. Ou eu posso falar, olha, eu já dou um lanche de 35. Ou eu posso dizer não. Eu não tenho condições de chegar De nesse assumir valor. um preço menor Exatamente. do que aquele menor que já tinha sido Exatamente. apresentado. Daí eu declino. Se eu declinar, eu já estou fora. Mais uma eliminada. Exatamente. Ou não. Sim, ou então e aí vão colocando lances até se chegar num valor de R$1, de 1 centavo, até se chegar num determinado... Até que um dos três fala assim, ó... Pra esse mim é meu não dá, limite. aham. Exatamente. Então, a administração pública tem ganhado muito com isso. Porque ela, na verdade, é uma barganha, né? É uma barganha. E é uma barganha muito legal, porque, olha, quando você apresentou a cotação de preços, a primeira vez você apresentou lá o seu preço, você sabia. Sim. Que, bom, eu vou apresentar um preço maior para quando eu participar da licitação apresentar um preço menor. Sim. Então, é o que todo mundo faz. Então, Mas é muito interessante. Eu não conhecia, eu sempre achei que a licitação fosse essa tradicional, né? Nem sabia da existência dessas outras modalidades de licitação. o pregão é fantástico. Muito, muito E interessante. daí, você só abre a documentação do vencedor. E daí a gente vai ver se o vencedor tem ou não a documentação correta. Porque se ele não tiver a documentação correta, vai para a segunda opção Olha só de o que barganha acontece. ou não? Porque, A na verdade, lei- nós... vai para a segunda opção. No entanto, a lei estabelece algumas penalidades muito severas. Porque você... declarou que estava tudo em ordem. Exatamente. Então, olha Participou só. da barganha. Você participou da barganha e pior, você me levou a erro. Aham. Então, você foi abaixando seu valor. Então, eu não cheguei, mas o Zezinho que estava lá... Podia então, ter chegado... você estabeleceu o seu valor, você chegou em R$28 mil. Dos 40. Dos 40. Dos 40 que você estabeleceu como limite, eu não aceitei. Mas o Zezinho aceitou. É como se fosse uma má-fé, né? Exatamente. Então, o Zezinho foi abaixando o valor dele, Então, quando você chegou em 28, ele estava em 28.400. Ele falou, olha, não, aliás, ele estava em 29. Ele falou assim, ó, pra mim não dá mais. Não dá É o mais. meu limite. É o meu limite. E daí você ainda, olha, eu chego em 28. 27.990. Pois é. Só que quando vai ver a sua documentação, sua documentação não está em ordem. Entendi. Então, a administração, Penaliza. a legislação, aham. exatamente. Então, a legislação do pregão penaliza muito forte. Então, você pode ficar fora, pode deixar de participar de licitações por um período de até 5 anos. Nossa, já pensou prejuízo? Então tem que analisar a documentação mesmo, tem que Sem ter falar da multa. Então, uma penalidade não exclui a outra. Tá. A gente vai falar dessa penalidade. Acho que o vídeo já está em ordem. Eu tenho, antes da gente entrar no vídeo, eu queria
Nosso teleinternauta já está aqui gritando, fazendo um monte de perguntas. O Renato de Santo André, boa noite, Renato. Ele pergunta o seguinte, mas já aconteceram casos de licitações sigilosas, não? Sigilosas? Sigilosas. Não. Não acontece licitação sigilosa pelo seguinte... Porque é público, né? Então, olha, é um dos princípios da administração pública, A publicidade. é um dos princípios da lei de licitações. Então, tá logo de cara. No artigo 3º da lei 8666, fala, olha, tem que ser público. Então, primeiro, tem que ser publicado. Então, ou... No diário oficial, No né? diário oficial, Da no União, diário do do Estado, município. do Exatamente. tudo mais. E também pode ser publicado na própria prefeitura ou no órgão público. Não é possível haver uma licitação sigilosa sem que ninguém saiba. Teve uma licitação que ninguém ficou sabendo só para aquele queridinho poder participar. Não, e tem outra coisa. Mesmo que só aquele queridinho está sabendo da licitação, então, por exemplo, o queridinho e mais 2 queridinhos. Porque Só ele para deve poder ter um grupinho que Ele vai deve estar participar. perguntando especificamente da carta convite, porque a carta convite é uma modalidade licitatória bem simples. Então, normalmente, convidam-se. Então, a administração pública convida Algumas empresas. algumas Mas empresas. isso é publicado ou não? Normalmente é publicado na própria administração, na E prefeitura. ninguém Não, vê. Mas a carta convite também pode ser publicada na imprensa oficial, no Diário do Grande ABC. Ela pode, mas ela não é. Não, ela pode, Ela frequentemente é. Então, é que depende muito do valor. Então, mas frequentemente é sim. Só que além de ser publicado na imprensa oficial, eles publicam também naqueles quadros. Sim, de aviso. Exatamente. Da administração que está vendo A licitação é uma licitação mais simples, mas ela não é sigilosa. E tem outra coisa. É uma licitação que aquele funcionário público convidou 3 empresas. 3, 4, 5 empresas. Convidou 5 empresas. Vamos colocar que só essas 5 empresas estão sabendo disso. No entanto, eu falo, olha, eu não quero participar dessa licitação. Daí eu ligo para uma amiga minha, falo assim, Fabi, olha, vai haver uma licitação, uma carta convite na Prefeitura Municipal de Santo André, lá na Secretaria de Saúde, para fornecimento de seringas descartáveis. E eu sei que a tua empresa fornece e tal, você pode ir lá. Ou mesmo que a Fabiana não queira, ela verificou o edital, ela não tem interesse, ela pode participar da licitação, de qualquer licitação. Todas as licitações são públicas. Então, ele pode participar de qualquer uma. Pregão, concorrência, carta convite, qualquer uma. E ficar lá quietinho. Sem Quietinho. Entendi. Pode ouvir E continuar participando como... quietinho. Se ele não concordar com alguma coisa, depois ele tem os meios para falar, olha, essa licitação... É fraude, não está correta, Não tá correta. ou descumpriu as regras, não cumpriu o regulamento. Ou a administração não cumpriu pública a está lei. comprando por um valor assim muito acima dos valores de mercado. E Então, ele pode fazer isso. Entendi. Mais uma pergunta aqui do Ronaldo César, de Suzano. Boa noite, Ronaldo. Obrigada aí pela sua participação. Doutoras, boa noite. Tenho uma empresa de pequeno porte. Posso participar de licitação ou é só para peixe grande? Não, muito pelo contrário. Ótima pergunta, viu, Ronaldo? Obrigada. É uma excelente pergunta, porque é assim, olha, as microempresas e empresas de pequeno porte, elas têm vantagens. Então, tem a Lei Federal 123 de 2006, que ela estabelece privilégios para as empresas, as microempresas e as empresas de pequeno porte, inclusive no pregão. Até mesmo no pregão, nós duas. Você é uma limitada, eu sou uma ME, e empatou o nosso preço. Então, você chegou lá nos 28 mil, mas eu também cheguei nos 28 mil. Só que os 28 mil, para você, é o seu limite. E para aquela empresa que é maior? Você é a empresa maior, você é a limitada. Eu sou a limitada. Eu sou a ME. Nós empatamos? Não tem mais empate, eu ganhei de você. Eu sou ME. É mesmo, então, existe uma... Isso está na lei. Isso está na lei. Que loucura. Então ele dá privilégio para as empresas menores poderem participar. Não. Isso daí é para vocês verem, né? Tem sempre
uma publicidade assim, imensa, enorme, dizendo o seguinte, olha, aquela licitação foi fraudulenta, político ganhou tantos milhões, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, mas esquecem de verificar que, olha, quem fez essa lei foi a administração pública. E para beneficiar quem? Os pequenos empreendedores. Claro, sim. Então, as pequenas empresas que Exatamente. precisam crescer, que Exatamente. são menores e com parte da premissa de que há menos chance de conseguirem participar de processos Tem licitatórios. outra coisa, olha só, a gente está falando do pregão, então eu já ganhei de você, então já fica aí excluidinha. Daí vão abrir a minha documentação. A minha documentação não está completa. Aí eles vão excluir você? Não. Não? Eu ainda tenho 2 dias, Nossa, tenho 2 dias para entendi. regularizar a minha Se documentação. fosse eu que tivesse fosse você. ganhado, eu tinha perdido, eliminado, Não, na verdade, nem pego o tanto. meu banquinho e saído de Não, mansinho. não. Se fosse você, e dependendo da documentação, por exemplo, Certidão negativa de algum órgão ou não? tudo Isso bem, que seja uma certidão negativa, mas que você esqueceu de tirar uma atualizada. Tá. Mas se você entrar no site agora, você tira. Tá. Então, o pregão te dá essa chance. É uma chance a mais que não tem nas outras Na verdade, modalidades eu uso o bom licitatórias. senso, né? É isso Porque é só você entrar no site e imediatamente você tira uma atual. Mas sem é bom problema nenhum. senso mesmo. Sim. Então, é assim, o pregoeiro tem que saber, olha, vamos verificar, esse documento aqui você consegue ele em quanto tempo? Ah, eu consigo ele em 4 dias. Esquece. Impossível. Esquece. Não vai esperar. Não vai esperar. Eu consigo ele em 10 minutos. É só eu entrar aqui na internet que tudo bem. Sem É problema. uma questão de, eu acho, é uma questão de bom senso, né? Lógico. Só que em uma concorrência normal isso não existe. Uma tomada de preço normal isso não existe. Boa coisa que você falou. O que existe diferença entre concorrência e licitação? Então, a concorrência é uma modalidade de licitação. Também Então, uma modalidade. Quais são as modalidades, então? é a concorrência, a tomada de preços, a carta convite, o concurso, o leilão, o pregão. O pregão tem o pregão eletrônico e o pregão presencial. Tá. Então, o de hoje que eu fiz em Presidente Prudente foi o pregão presencial. Então, a pessoa vai até lá, então o pregoeiro fica lá, você dá o lance na hora. E o pregão eletrônico, não, você faz tudo pela É internet. igual aquele que se faz hoje na Bolsa de Valores, né? Antigamente tinha o pregão Viva Voz, Isso que mesmo. todos eles iam ali naquele Isso mesmo. pregão, era uma gritaria, todo mundo, é meu. E hoje é tudo, tudo eletrônico, online, isso tudo mesmo. eletrônico. É isso mesmo. E é o mesmo tipo de pregão. Mas são modalidades. E elas Interessante, se então diferenciam pelo valor. a concorrência também É uma modalidade. é uma modalidade de licitação. De licitação. Na minha concepção, olha como faz tempo que eu não milito nessa área, a licitação seria para o órgão público e a concorrência seria para o órgão privado, mas não tem essa vinculação. Não. Normalmente a concorrência é para serviços ou fornecimento de grande vulto, então acima de 1,5 milhão. Ah, tá. Por isso, aí entra a concorrência. Mas tem outra coisa, as concessões também. A maioria das concessões são por concorrência pública. Tá. Tem uma pergunta aqui do Geraldo de São Caetano. Boa noite, Geraldo. Obrigada pela sua pergunta. Ele diz o seguinte: sou corretor, gostaria de saber se é verdade que na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia correspondente a 5% da avaliação? Não, de jeito nenhum. Primeiro, para se comprar um imóvel, boa pergunta dele, né? É uma boa pergunta, porque assim, olha, é uma das licitações mais difíceis que tem, porque tem que fazer uma equipe multidisciplinar para pesquisar esse imóvel. Então, primeiro, esse imóvel vai servir para quê? Então, vai comprar o imóvel? Peraí, vai comprar o imóvel? É um imóvel ou é um terreno? E se for um terreno, é um terreno para quê? E qual é o fim a que se destina? Então, é para uma escola? Bom, é uma escola onde? Então, é uma escola que tem que ficar próxima do bairro tal, porque vai atender as crianças do bairro tal. É um hospital? Bom, peraí. Ou então, precisa comprar ou alugar ou locar um imóvel para um novo distrito policial. Isso é uma atribuição do Estado. Mas, frequentemente, a
a administração pública municipal, ela faz isso. E ela faz isso para atender o município. Então, o prefeito, para ajudar, ele faz isso sim. Ele faz para ajudar. Mas não que seja obrigatório que haja concorrência, nada disso. Não, há concorrência sim, há licitação sim. E tem que demonstrar isso. Então, tem que ficar comprovado isso. Tem que ficar comprovado. E mais, tem que ter pesquisa de mercado. Então, não tem essa. Se o preço do imóvel está de acordo com aquilo Lógico. que é. Que eu não vou pagar 20 mil reais para alocar um imóvel. Que vale 5. Que vale 5, de jeito nenhum. E também não vou comprar uma casa por 1,5 milhão se aquela casa, a gente está vendo que, olha, está caindo aos pedaços. No máximo vale 100 mil reais. Então tem que ter uma avaliação bem séria, né, para que haja. Muito, muito interessante. Obrigada aí, Geraldo, pela sua participação. A gente vai colocar o vídeo agora, que é bastante interessante, bastante educativo. Vamos rodar aí. Havia uma suposta pessoa aliciando ou oferecendo aos participantes da licitação, aqueles que tivessem multas em seus nomes, para que fossem a determinados despachantes, que esses despachantes suspenderiam ou tirariam do sistema do Detran, do site do Detran, essas multas. A Prefeitura anunciou licitação para 350 novas permissões. Mais de 1.800 pessoas se inscreveram, só que depois das denúncias, o Ministério Público decidiu pedir a suspensão do processo. O problema é que o site do Detran estava fora do ar. Com isso, os técnicos da Secretaria Municipal de Administração não conseguiam acessar os dados dos candidatos e um dos critérios de classificação é o número de pontos na CNH. A denúncia afirma que alguns candidatos estariam tentando retirar os pontos de multas de forma fraudulenta e que o site fora do ar poderia facilitar a fraude. Nós estamos apurando e o Detran também está apurando. O presidente já abriu uma sindicância, já baixou uma portaria para uma sindicância para apurar todas essas supostas fraudes e irregularidades. O Sindicato dos Taxistas diz que também está interessado na investigação. Não é justo o licitante que tem todas as condições legal perca para um que fez algum tipo de trapaça, algum jeitinho brasileiro, né? Ele está certinho. Olha, a Prefeitura de Goiânia ainda não foi notificada, mas informou que se for comprovada qualquer... Record Goiás, pelas imagens, pelo vídeo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse caso, sobre essas situações de fraude. Quando que ocorre a fraude na licitação? É possível evitar? É possível, por exemplo, eu estou participando de uma licitação, percebo que houve uma fraude, eu perdi a licitação, mas eu vejo que aquele que ganhou cometeu alguma coisa errada. Eu posso denunciar? Onde é feito isso? Como que isso funciona? Primeiro, essa reportagem que passou agora, não houve fraude na licitação. Então, olha, eu não vi Foi falar... o sistema do Detran que acabou então, causando todo o tumulto. Pelo que eu entendi, foi dada publicidade a uma licitação para permissão, que fosse dada permissão para os taxistas. Então, para não sei quantos taxistas na cidade. 1.800, né? Então, eles devem ter colocado lá no edital todas as regras e todas as exigências. Olha, você tem que cumprir essas exigências. E os taxistas, e não a administração pública. Alguns taxistas foram procurados por um determinado despachante, foi o que eu entendi. E esse despachante, então, se houve alguma fraude, se houve algum crime... Foi desse despachante. Exatamente. Talvez. Então, se houve, foi desse despachante. Não da administração pública e nem dos taxistas. E menos ainda do edital. Aparentemente, o edital só estabeleceu regras e exigências, o que está na lei. Sim. Então, tem mesmo. Então, e cada licitação é específica. Então, cada licitação vai pedir, lógico, a lei estabelece, olha, você tem que pedir isso. Mas para algumas licitações específicas, você pode pedir um pouco a mais. Olha, prestação de serviços funerários. Então, peraí, eu tenho que pegar um atestado de capacidade técnica de uma empresa que já prestou esse tipo de serviço.
Então, Dá para contratar qualquer pessoa Exatamente. que chega lá e fala que é. agora, nesse caso aí, eu entendo que não houve fraude, nem na licitação e nem com os concorrentes. Tanto é que ambos estão querendo verificar, olha, eu desconfio que se eles pegarem esse despachante, ele não vai ficar numa situação muito confortável. Eu imagino. Geralmente a fraude ocorre quando quando o preço de uma determinada empresa ele é passado de forma ilegal. Ele já é passado para aquele concorrente de forma ilegal. Isso seria uma fraude? Por exemplo, são 5 empresas que vão participar. Mas aquele meu amigo que está lá no meio já me cantou a bola, olha, parece que aquela empresa, o preço dela é tanto. Então, se você der um preço menor, a licitação é sua, você ganha. É assim, mais ou menos, que funcionaria uma fraude a uma licitação? Sim, mas eu vou repetir. Porque é o que acontece muito no que a imprensa veicula, né? E aí as pessoas acabam tendo essa imagem de que licitação é sempre uma coisa vinculada a... É sempre uma coisa ruim. Não E uma coisa legal. Não é. Então, olha só, se fosse ruim, as grandes empresas, as multinacionais, elas não iriam utilizar o procedimento licitatório para que elas tivessem a segurança de adquirir um produto, né? Gente, a licitação é muito interessante. Então, olha... Você tem mais essa imagem, né, de coisa ruim. E não é. Então, o que acontece é que, assim, o que chama mais atenção na mídia? As coisas boas ou as coisas ruins? Aquilo que é ruim. Aquilo que é ruim, lógico. Agora, vamos colocar um órgão pequenininho. Qualquer órgão público aqui de Santo André. Posso falar de qualquer um aqui? Pode. Prefeitura de Santo André, por exemplo. Prefeitura de Santo André. A Prefeitura de Santo André, ela fornece merenda escolar, ela compra uniforme, ônibus, transporte, saúde. Concessão, exatamente. Concessão de transporte. Ela tem que comprar material cirúrgico, material hospitalar. Tudo isso. E é um departamento só. Que cuida de tudo isso. Exatamente. Então, é um departamento que tem que entender de tudo. Exatamente. Então, se cada departamento pedir assim, especificada certinho, a licitação vai sair bonitinha. Entendi. Vai sair certinha. E as fraudes, olha só, numa prefeitura como Santo André, eu imagino quantas licitações não saem por dia. Todo dia, sem dúvida. Pois é. É um absurdo, agora, né? É quando muita falam, coisa, não dá pra falam colocar... sobre uma. Tem muita coisa que não dá para contar, não dá para generalizar. Doutora Eliana, nós estamos com o tempo bem apertado. Eu vou fazer um bate-bola para tentar responder. Tem muita pergunta aqui, muitos teleinternautas respondendo, participando, muito legal. Então eu vou fazer a pergunta e a senhora tenta, por favor, vamos responder para a gente conseguir atender a todos os que nos perguntaram. Ok. A doutora Maura Sanches de São Bernardo. Boa noite, Maura. Boa noite, caríssimas. Excelente tema e uma dúvida é verdade. É verdade que o julgamento do concurso, modalidade de licitação, pode ser realizado por comissão composta sem a participação de servidor público? Não. Não é verdade. Não é verdade. Isso está na lei. Tá. O Mário de São Bernardo. Boa noite, Mário. E quem decide e avalia o melhor preço? A comissão de licitações. E ela é que vai ali na frente de todo mundo. A Sim, carta é aberta, né? Todos os proposta envelopes são abertos e todo mundo rubrica. A documentação de todo mundo rubrica. A proposta comercial de todo mundo. Então, todos ficam sabendo ali. E mais, depois todos os valores são publicados. Então, o meu, o seu, do Zé, do Manuel, todos são publicados. Que fique bem exatamente, claro. É classificado. É feita uma classificação de valores. Tá. O João Maurício de Mauá. Boa noite, João Maurício. Obrigada pela sua participação. Representantes comerciais podem participar da licitação? Como representante da empresa. Sim, ele pode. Não como pessoa ali, como pessoa física. A pessoa física não participa de licitação, só a empresa. Sim. Não, pode sim. Pode. Eu quero contratar prestação de serviços de digitador. Ah, tá. Então eu posso contratar pessoa física. Por exemplo, que interessante aqui em Santo André vai ter eu não sei o quê,
Vai ter um poupa-tempo que vai atender as pessoas. Então eu quero fazer uma pesquisa. Aham. Mas eu, prefeitura, não tenho dinheiro para contratar um órgão de pesquisa. Mas eu tenho dentro da prefeitura um departamento de marketing que me diz o seguinte: olha, se você contratar 20 10 pessoas que participam na rua. Exatamente. Ah, que E daí interessante. você, Então eu posso sim, fazer licitação para contratar. Eu contrato pessoas físicas. você pode contratar pessoas Mas, físicas. entendi. E não é um concurso. Concurso Nossa, e que olha, delícia. A gente iria ficar aqui mais uma hora conversando com ela. Que é muito porque, ó, gostoso concurso isso. tem dois tipos de concurso. Porque eu falei. Como é que essa pessoa física vai participar? Ele entra lá, lê o edital, apresenta a documentação e o Apresenta preço a dele é documentação, isso? exatamente. Nossa, Mas que é assim, interessante a isso documentação demais. dele não tem nada a ver com concurso público. é outra então, coisa. A modalidade de concurso na licitação É outra. é outro tipo de coisa. Muito legal. A Maura de São Paulo. Boa noite, Maura. Ó, um grande beijo pra você. É show de bola o programa. Que aula de licitação. Minha pergunta. Dependendo do segmento de uma empresa, esta pode participar de mais de um processo licitatório com mais de um produto? Sim, se ela tiver mais de um produto, por exemplo, uma empresa que fornece material escolar. Então ela fornece lápis, tesoura, borracha. Agora, ela não pode fornecer lápis e açúcar. Ah, tá. Ela tem que Tá? fornecer Então, aquilo dentro daquele Dentro do segmento. objeto social dela. Então, porque ela vai apresentar um dos documentos obrigatórios, é o CNPJ. No CNPJ tem o KNAI dela, que está dizendo, olha, o objeto da atividade minha... econômica dela é Exatamente. Então, a minha empresa, ela fornece açúcar. Ou eu sou fornecedora de produtos Não alimentícios. dá pra desviar e falar Não. assim, não, eu não produzo, eu não tenho, mas eu vou Não, terceirizar não, esse não, tipo de não. produto. Não existe isso na Não. licitação. Muito bom. Paulo Moura de São Paulo. Boa noite, Paulo. Tem algum modo de eu ver o valor final arrematado pelo governo sobre um produto numa licitação passada? É super simples isso também. Ele pode verificar isso, primeiro, se ele tem o número da licitação, então ele já procura pelo número da licitação. Então, ele vai lá no site do governo, então ele vê onde que ele achou essa licitação, vai lá na secretaria e procura, olha, homologação. Foi homologado pelo valor X para a empresa tal. Porque tem a classificação, tem a adjudicação, a classificação Se é público, e tudo isso é publicado. Então, Então, está publicado. Quem ganhou, qual o valor, quem ficou em segundo lugar, qual o valor do segundo colocado, qual o valor do terceiro colocado, quem é o terceiro colocado, ele vai saber de tudo. E se ele não concordar, se ele falar, não, esses valores estão muito acima dos valores de mercado, essa licitação é fraudulenta, daí ele pode entrar com processo administrativo Na própria administração, sim, no órgão comunicando. público, dizendo o seguinte, olha, vocês homologaram ou vocês adjudicaram esse produto, esse serviço, só que o valor está assim, muito acima dos preços do mercado, conforme ele tem que apresentar. Ele tem que demonstrar. Entendi. Se a administração pública não fizer nada, ele pode representar no Ministério Público, ou pode representar no Tribunal de Contas, ou ainda pode entrar com mandado de segurança. Nossa, tem muita coisa para falar. Tem. Gente, nosso tempo esgotou. Ah, que pena. Tá uma delícia o nosso papo, doutora Eliana Félix. Muito, muito legal. Adorei tê-la no nosso programa. Quero tê-la de novo para falar de mais coisas de licitação. Não deu tempo, não esgotamos a matéria. Tem um monte de coisa para falar. Tem todas as modalidades de licitação, um monte de coisa Sem legal. falar que a lei está mudando. Pois é, quando mudar, ou E vai mudar. em outra oportunidade, em breve, estaremos com a doutora Eliana Félix aqui novamente, falando sobre licitação ou sobre outros temas também, que ela é uma sumidade nessa matéria. Eu vou colocar aqui o Miguel Souza, de Portugal. Ô, Portugal, que delícia! Um abraço para a UpTV, para o programa. Obrigada, Miguel, pela sua participação. É uma honra internacional aqui no nosso programa. A gente agradece muito o nosso teleinternauta, você que ficou aí do outro lado, participando, mandando a sua pergunta. Foi muito legal, muito interessante. Segunda-feira, às 21 horas, estaremos aqui novamente para mais um programa. No próximo programa da semana que vem, a doutora Desirê Novaes vai falar sobre o direito dos raros. Você não pode deixar de assistir, de participar.
fique com o nosso próximo programa, que é O Sonho de Anne. E eu sempre termino um programa com uma frase, mas antes de falar a frase final, eu vou passar a palavra rapidinho para a doutora Helena Félix falar sobre as alegações finais, que eu sempre deixo aqui as palavrinhas finais de boa noite. Olha, a única coisa que eu vou falar é o seguinte, pessoal, conheçam o procedimento licitatório, porque, olha, licitação é muito legal e, olha, não pensem que o funcionário público é tudo corrupto. Não, que não, estão aí, olha, ralam pra caramba, normalmente né? são, exatamente, são trabalhadores que ralam muito, que estudam batalham muito Verdade. e, olha, e licitação é uma coisa muito legal, é Então, muito ela está legal. convidada, convocada para o próximo programa, em outra oportunidade, se Deus quiser. E a frase da semana, para você passar aí a semana bem legal, que amanhã já é terça. Para esquecer o tédio, abrace a esperança, realize os sonhos, aposte na intuição e acredite no amor, da nossa querida Ana Estopa. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser.